Bom, esse vídeo aqui, gente, eu estou fazendo em função de um outro vídeo que eu assisti já há algum tempo atrás, de um colega psicólogo, né, que inclusive é muito bom, excelente psicólogo, né? Não vou citar aqui o nome dele, mas nesse vídeo ele abordou a questão da vergonha de se expor, né? Ele estava falando ali no vídeo, mais especificamente, da vergonha de se expor em relação a gravar vídeos, né? Coincidentemente é o que eu estou fazendo aqui agora, né? Mas, obviamente, ele ampliou, né, para a vergonha de se expor em outras situações mais gerais, né? Bom, e aí, obviamente, quando ele falou sobre esse tema da vergonha de se expor, ele tocou, né, em alguns assuntos relativos à timidez e ansiedade social, que está totalmente relacionado à questão da vergonha, que inclusive foi um tema que eu abordei no último vídeo aqui do canal, né? Bom, o vídeo que ele fez foi bastante longo, se não me engano, teve 1 hora de duração, né? E o vídeo, o conteúdo do vídeo foi excelente, né? Mas resumindo a ideia do vídeo, é um vídeo que me deixou, assim, de certa forma, reflexivo, né? E de certa forma também inquieto com algumas questões que ele colocou, no sentido de tentar fazer uma análise crítica da ideia central que ele quis colocar no vídeo. Qual a ideia central dele, né, ao explicar sobre a questão da vergonha de se expor? Ele comentou no vídeo que as pessoas que têm muita vergonha de se expor, né, que são muito tímidas, etc., e que, consequentemente, têm uma dificuldade muito grande com a questão de expor erros, fracassos, falhas e coisas desse tipo, seriam pessoas que, no fundo, são pessoas arrogantes, orgulhosas, ou vaidosas, ou alguma coisa assim, né? Eu não lembro a palavra específica que ele usou, mas foi uma dessas três, né? Ou seja, no fundo, pessoas tímidas ou com níveis de ansiedade social muito elevado, né, que teriam a chamada fobia social, no fundo seriam pessoas arrogantes, orgulhosas ou vaidosas, né? Bom, essa é uma ideia que em algum momento passado eu já tinha ouvido falar sobre essa questão. Não lembro agora aonde que eu vi falar sobre isso, né? Se não me engano, foi algum psicólogo também que havia comentado essa questão de que, na verdade, os tímidos eles são, no fundo, pessoas orgulhosas, arrogantes, etc. Mas assim, não foi uma novidade para mim ter ouvido isso. No entanto, nesse vídeo específico que eu estou me referindo, esse psicólogo falou de uma forma bastante aprofundada sobre essa ideia e deu argumentos ali explicativos sobre por que, na visão dele, pessoas tímidas seriam pessoas arrogantes, né? Bom, a gente tem que pensar, né, o que seria uma pessoa arrogante, orgulhosa ou vaidosa, né? A gente tem que tomar um certo cuidado com as palavras, porque as palavras elas vão se referir a certos padrões de comportamento, né? Elas carregam certos significados comportamentais que a gente tem que ter uma clareza do que são, e a partir dessa análise crítica do significado dessas palavras, a gente fazer uma comparação com a definição de outras palavras que carregam significados comportamentais, como timidez e ansiedade social, por exemplo, né? Então, o que seria uma pessoa arrogante, né? Na concepção dele, né, que ele estava colocando no vídeo, seriam aquelas pessoas que são tão centradas em si mesmas, né? E aqui não no sentido de serem egoístas, né?
mas no sentido de estarem tão focadas num bom desempenho ou em mostrar para o outro um bom desempenho, que elas seriam muito sensíveis à crítica do outro, né? Então, elas adotariam uma postura de arrogância, ou de orgulho, ou de vaidade. Eu vou estar utilizando esses três termos aqui de maneira interrelacionada, tá, pessoal? Assim, não vou me deter aqui numa definição específica do que seria arrogância, vaidade ou orgulho, tudo bem? Então, essas pessoas que apresentam esses padrões comportamentais seriam pessoas que têm muita dificuldade em demonstrar erros, falhas, porque na realidade, no fundo, elas se acham tão especiais, né? Ou tão, digamos assim, a gente poderia até utilizar a palavra aqui, elas se acham tão superiores que elas não podem, elas não se dão ao direito de demonstrar falhas ou erros. Por quê? Porque demonstrar esse tipo de coisa iria na contramão da visão que elas têm de si mesmas. Ou seja, demonstrar algum erro, algum fracasso e ser criticado por isso entraria em conflito com a visão de ser superior e com a visão de ser especial que essas pessoas teriam. Tudo bem? Bom, nós encontramos esse tipo de padrão em pessoas tímidas ou com fobia social. Eu diria que é possível que pessoas com fobia social e pessoas tímidas tenham essa característica comportamental. Agora, é uma questão que a gente não pode generalizar, né? No sentido de que nós não podemos tomar, né, todas as pessoas que são tímidas ou têm fobia social como sendo pessoas arrogantes, orgulhosas ou vaidosas, né? Então, gente, existe um princípio básico na psicologia, né, que sempre tem que ser levado em consideração, embora ele tenha virado um clichê, né, mas é um princípio que diz que nós devemos analisar cada situação, né, e aí aqui eu estou puxando para a minha área, né, cada situação clínica em particular, né? Cada caso clínico, né, cada caso de um cliente deve ser analisado de forma particular. Tudo bem? Então, se eu estou analisando um determinado caso clínico, né, se eu estou em terapia com um determinado cliente, eu vou investigar com esse cliente se existe realmente, digamos assim, uma regra subjacente à timidez dele, de que ele se acha especial, superior, ou tem uma dificuldade em se expor que esteja relacionada a essa questão. Tudo bem? Agora, tem muitas pessoas com fobia social ou que são muito tímidas que não apresentam esse padrão. Qual? De não se acharem uma pessoa especial, superior e coisas do tipo, né? Ou seja, a dificuldade de se expor, né, e a preocupação exagerada em ser criticado e ser julgado não está relacionado com a ideia de que a pessoa não pode demonstrar fraqueza ou não pode demonstrar erros. Ou de que ela se acha superior ou arrogante ou alguma coisa nesse sentido. Tudo bem? Que são regras típicas de pessoas que são vaidosas, orgulhosas e arrogantes. Tudo bem? Então, gente, para concluir esse vídeo aqui, é importante deixar claro, né, que o padrão daquilo que a gente chama de fobia social e timidez é um padrão muito amplo e muito heterogêneo, né? Como assim? As pessoas que apresentam, né, esse padrão ou esse diagnóstico, elas são muito diferentes entre si. Os próprios comportamentos de fobia social e timidez, embora eles tenham uma característica comum, eles podem aparecer de maneira diferente em diferentes pessoas, né? Então, a gente pode ter pessoas tímidas ou fóbicos sociais arrogantes,
orgulhosos ou vaidosos? Sim. Por outro lado, a gente pode ter muitos fóbicos sociais e tímidos que não são arrogantes, orgulhosos e vaidosos, né? Então, eu concluiria esse vídeo aqui da seguinte maneira, reforçando a ideia do início. A gente teria que analisar caso a caso, quer dizer, se existe, né, uma ideia de que a pessoa não pode se expor porque ela não pode receber crítica, ela não aceita ser criticado porque isso iria ferir o ego dela. É que essa que é a ideia do arrogante. Ele não pode ter o seu ego ferido. Ele não pode ser nunca exposto a uma condição de inferioridade, por exemplo, ou de estar errado, né? Então seria aquela pessoa muito orgulhosa, muito vaidosa, né? Bom, é óbvio, como eu falei ao longo do vídeo, né, essa hipersensibilidade à crítica tem uma relação com a questão da vaidade. Uma pessoa vaidosa, ela vai ter muita dificuldade em aceitar crítica. Por outro lado, vai ser muito fácil para ela, extremamente reforçador, ela aceitar um elogio. Agora, grande parte dos fóbicos sociais e tímidos também tem muita dificuldade em aceitar elogios. Né? Então a gente já percebe uma diferença aí. Né? Bom, então, se eu fosse dar uma resposta pronta, é claro que assim, gente, essas perguntas assim, que exigem respostas simples, do tipo sim ou não, são perguntas que dentro da psicologia e da análise do comportamento elas não fazem sentido. Né? Porque, como eu disse, a pergunta ela é simples, mas ela exige uma resposta complexa, não é simplesmente uma resposta de sim ou não. Ou seja, tímidos e fóbicos sociais são arrogantes? Quer dizer, a pergunta inicialmente parece muito simples, mas ela exige uma análise complexa e, consequentemente, ela vai gerar uma resposta também complexa, né? Que é o que brevemente eu tentei fazer aqui nesse vídeo. Né? Então eu diria que depende da análise de cada pessoa, do padrão comportamental de cada pessoa. Né? Eu posso ter um grupo de pessoas de fóbicos sociais que tem um padrão de arrogância ou de vaidade, e posso ter um outro grupo de fóbicos sociais que não tem esse padrão de arrogância e de vaidade. Tá certo? Bom, gente, é isso. Se você gostou desse vídeo, né, se foi útil, se você achou interessante, deixa um like aqui no vídeo, se inscreve no canal. Qualquer dúvida, comentário, sugestões, vocês podem ficar à vontade para escrever para mim, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.